não deu uma palavra ainda. Então olha para quem está falando assim, que o Senhor te abençoe. É uma palavra. Quem se conhece, quem está ao seu lado, quem está de lado, atrás, na frente, né? E diga, você é uma bênção do Senhor. Se você é da igreja, diz assim, eu vou orar por você. Se você não é, diga assim, ore por mim também. É importante que possamos orar uns pelos outros. Meus irmãos, eu convido a todos para que possam abrir as suas Bíblias. São textos bem conhecidos, nós estamos trabalhando a nossa responsabilidade de um crente em Cristo Jesus, na grande comissão, no grande mandamento. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus 28, 19 e 20. É um texto que nós estamos trabalhando. Mas você já deixa também, já anotado ou alinhado já, Mateus 22, 37 depois e 40. Então, à medida que você for conseguindo encontrar, fique em pé em nome de Jesus, ou da igreja. Mateus, capítulo 28, 19 e 20, já bem conhecido. Nós temos pregado alguns domingos, temos falado já desse texto. Depois, Mateus 22, 37 a 40. Diz assim, 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-vos a guardar, em outra tradução, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, ou eu estarei convosco até os confins, ou até o fim da terra, ou os confins dos tempos. Vamos agora para Mateus 22, 37 ao 40. Você retorna, volta um pouquinho, algumas páginas. E diz assim, respondeu Jesus, ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Vou repetir, este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a este é, ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Estes dois mandamentos despertam toda a lei e os profetas. Vou repetir, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que o Senhor aplique a leitura de sua palavra em nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela vá e encontre lugar em nossos corações. E na direção do teu Santo Espírito, possamos entender aquilo que tu queres. Tira de nós toda preocupação, toda dúvida, aquilo que não vem de ti, mas nós queremos declarar, tu és o Senhor soberano da igreja, e a palavra é tua, que teu Santo Espírito, Senhor, faça conforme a tua vontade. Abre a nossa mente, tira aquilo que atrapalha desse lugar, na nossa vida, mas nós declaramos, Senhor, tu és bem-vindo, para que teu nome continue sendo glorificado e exaltado, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, trabalhando o tema dessa noite, nós queremos compartilhar com os irmãos sobre a grande comissão e o grande mandamento. Qual deve ser o primeiro? A grande comissão e o grande mandamento. E qual deve ser o primeiro? Então nós precisamos
precisamos entrar em algum contexto para poder entender como é que funciona. Talvez passamos despercebidos por esses dois temas, sem analisá-los, sem fazer comparações. Mas os dois têm uma importância na nossa vida. E na direção do Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender para que se cumpram as promessas de Deus em nossa vida. Quando nós pensamos na grande comissão e a sua finalidade para a nossa vida, entendemos que é de fundamental importância na vida daqueles que obedecem a Deus. Quando eu penso na grande comissão, eu vou pensar naquilo que o Senhor ordenou, que o Senhor determinou para cada um de nós pudesse realizar. Por isso não é possível ficar fora dessa ordem do Senhor nosso Deus. E aí, quando eu penso no primeiro texto, Mateus capítulo 28, do 19 ao 20, eu vou entender o funcionamento desse texto, quando ele me chama para que eu possa estar dentro do propósito do Senhor. Vai começar com o versículo 18, quando diz que o Senhor Jesus foi investido de toda a autoridade. Mas aí, quando eu vou para o versículo 19, ele ordena, ele dá uma ordem aos seus seguidores. E ele diz assim, que vão e faça, indo, fazendo a vontade do Senhor. Há uma determinação para que eu possa ir. É uma ênfase no movimento missionário. Olha, divulguem a palavra, preguem a palavra. Há uma importância, porque ela é a ordem do Senhor Jesus Cristo. E quando ele manda aí, ele diz, façam discípulos. Não adianta apenas eu ir, mas eu preciso fazer discípulos. Eu preciso multiplicar na vida daqueles que estão sendo agora preparados, estão aprendendo. E muitas vezes nós vamos ter pessoas que entregaram a vida a Jesus, mas não estão parados. Passa-se os dias, meses, anos, e eles continuam do mesmo jeito. Nada mudou. Mas não mudou porque alguém não ensinou. A primeira pessoa que deve se esforçar para aprender é você. Procurar para desenvolver. E dizer, olha, eu preciso chegar aonde o Senhor quer. E Ele manda, não é para o pastor, não é para o diácono, não é para o presbítero, não é para o professor. Ele manda para todos. Para que vão, para que façam, para que multipliquem, façam discípulos. O objetivo principal é formar aqui pessoas comprometidas, pessoas que possam estar seguindo as orientações de Jesus. Façam discípulos. E aí ele não diz, olha, é da tua casa ou da tua rua, mas ele diz, ele abrange de todas as nações. Então você sai daqui para o maior. Se Deus te colocou para realizar dentro da sua casa, você realiza. Se é na sua rua, você faz. Se é no seu trabalho, que Deus levou você a entender, você vai lá e faz discípulos. E é interessante que aquilo que Deus fez em nossa vida, e se é bom para você, precisa ser bom para outra pessoa. Você pode dizer amém? Não pode ficar parado. Eu tenho certeza que cada um de nós, independente de pensar materialmente, mas eu quero pensar espiritualmente. Você voltando agora alguns anos atrás, e hoje você está aqui, é diferente. Ah, mas eu perdi algumas coisas, não importa. O que importa é que você ganhou hoje com o Senhor Jesus. Você diz amém? Sabe por que você ganhou? Porque você está aqui vivo. Você pode glorificar o seu nome, você pode exaltar e dizer, Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha casa, é o Senhor da minha família. Hoje você pode declarar isso.
Então não tem motivo de eu poder dizer, mas ele manda que eu vá fazer discípulo de todas as nações. É uma universalidade das missões, do meu dever de poder compartilhar esse texto, de poder fazer a vontade do Senhor. E aí ele conclui dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Começa agora a trazer agora a triunidade, a trindade, para que eu possa iniciar a minha vida sabendo que é Ele que está determinando. Ele fecha com o versículo 20. Ele diz, Jesus diz, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha, se você não obedece, você está desobedecendo a Deus, porque o Senhor manda, ensinando-vos a guardar. Então aí eu faço discípulo, faço discípulo, eu ensino a ele e vou tratando ele para que ele possa entender aquilo que o Senhor fez na minha vida, ensinando-vos a guardar todas as coisas. É o discipulado contínuo de obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ele oferece a promessa consoladora para que nós possamos fazer de acordo com a sua vontade. E é por isso que ele vai declarar depois, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você diz amém? Amém. Ele está dizendo, olha, você vai ter a minha presença, você vai ter o meu cuidado, e a minha presença é constante. Eu capacito você, eu acompanho você à igreja, eu acompanho você na sua missão até os fins dos tempos. Essa é a ordem, essa é a grande comissão. Eu preciso entender isso, eu preciso vivenciar isso, porque ela enfatiza a importância da doutrina e da prática na vida cristã, e isso é imutável da presença de Cristo. Não há como mudar. Eu preciso entender que esta ordem da grande comissão é para a minha vida, é para a sua vida. Eu não posso repassar para ninguém. O Senhor está me dizendo, obedeça, vão, faça, não fique parado. Ah, mas eu estou assim assado. Não tem problema, estarei com você até o final da sua vida. Eu cuido de você. Só faça, só obedeça. Essa é a grande coisa. Mas aí eu preciso entender sobre a questão do grande mandamento, essa relação que está os dois. E quando eu leio Mateus capítulo 22, versículo 37, ele me chama a atenção. Jesus responde a pergunta sobre o maior mandamento, a grande comissão e o grande e maior mandamento. E Jesus responde a essa questão citando lá Deuteronômio capítulo 6, 5, quando lá primeiro foi citado no Antigo Testamento. E em resumo era mais ou menos assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus começa a citar. Esse versículo estabelece o amor de Deus como prioridade máxima na vida daquele que está sendo envolvido. Ele chama a atenção para Deus, o Senhor chama para si próprio. Amarás ao Senhor teu Deus. E ele aí abrange todo o nosso ser, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele está trabalhando corpo, alma e espírito. Ele está trabalhando 1 Tessalonicenses 5, 23, que vai dizer que os três precisam estar em equilíbrio. E ele me leva agora para que todo o meu ser ame a Deus. Por isso que ele estabelece essa relação envolvendo a dimensão do ser humano, que é finita, mas depende do Senhor. Quando
Quando eu vou para o versículo 38 do capítulo 22, esse mesmo capítulo, Jesus declara, diz assim: este é o primeiro e grande mandamento. Este é o primeiro e grande mandamento, enfatizando a importância que é fundamental sobre todos os outros. Ele me leva agora a dizer: olha, é importante esse mandamento. É importante que você possa entender. O Senhor Jesus dá a prioridade para os mandamentos, colocando primeiro o amor de Deus como alicerce da vida cristã, para que a sua fé seja ou viva numa dependência totalmente, tão somente do Senhor. Quando eu vou agora para o versículo 39, ele acrescenta dizendo: olha, este é o segundo mandamento. Este é o segundo, mostrando o seu genuíno amor. E ele vai nos trazer, dizer, baseado agora em Levítico capítulo 19, versículo 18: amarás ao teu próximo como a você mesmo. Aí eu vou chamar a sua atenção. Se você não ama Deus, não consegue amar a si próprio. Se você não ama a si próprio, você não ama seu próximo. E se você não ama seu próximo, você desobedece aos mandamentos. É muito sério quando nós paramos para poder fazer uma análise. Uma coisa depende da outra. Eu preciso me colocar dentro daquilo que... mas Senhor, mas tem isso, tem aquilo, outro, não importa. É uma ordem do Senhor Jesus. E ele vincula inseparavelmente o amor de Deus ao amor ao próximo. Se você ama o próximo, você ama a Deus. Se você ama a Deus, você ama o próximo. E se você ama o próximo, você ama a si próprio. Mas se você diz que ama a Deus e não ama ao próximo, você não ama nem a si mesmo. E eu preciso entender. Quando eu chego no versículo 40, Jesus faz uma conclusão aqui, quando ele declara, afirmando: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E aí a gente fica: e agora? A lei no Antigo Testamento, os profetas, aqueles que ouviam e Deus soprava através do Espírito Santo e eles anunciavam a sua palavra. Mas esses, tanto a lei como os profetas, precisavam estar alinhados com Deus, para que pudesse agora cumprir a lei e cumprir as profecias. Dependia de amar a Deus, de amar ao próximo. Era muito bom de a lei, os profetas pudessem viver de acordo com a sua vontade. Mas o Senhor vincula agora e chama para ele e diz: olha, depende dessa aqui. Se você não cumpre os mandamentos, nada pode acontecer. O Senhor não está anulando aqui o Antigo Testamento, mas revela a sua essência, o propósito de encontrarmos no cumprimento dos dois princípios básicos, o amor de Deus ao próximo. Ele nos leva a poder fazer uma reflexão. E o Senhor chama a atenção. Eu chamo a sua atenção para o último versículo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Dois mandamentos fundamentais. Eu quero discorrer um pouquinho agora sobre esse mandamento. Depois eu retorno aqui trazendo os dois, a grande comissão e o grande mandamento, porque é importante que você entenda a cada um. E ele vai reforçar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. O Senhor fala dessa relação primordial de Deus, um amor que envolve as dimensões do nosso ser, nosso sentimento, a nossa essência, a nossa capacidade de raciocínio. O Senhor nos leva a entender que precisamos amar. E aí ele vem reforçando: amarás ao teu próximo como a si mesmo. E
direciona o amor dele para conosco, para outras pessoas. E eu preciso viver de acordo. E aí ele vai dizer mais uma vez, nós reforçamos, desses dois mandamentos depende a lei e os profetas. O Senhor não está descartando, deixando de lado a lei e os profetas, mas está mostrando que nós precisamos encontrar o propósito que que tem o significado desses dois textos, desses mandamentos, e poder levar-nos a fazer a vontade do Senhor. E quando eu penso na lei, os inúmeros mandamentos que estavam ali no estatuto da lei mosaica, que pode até parecer completos, detalhados, na verdade, eles servem para guiar as pessoas em amar a Deus. Todos aqueles mandamentos que estavam ali na lei mosaica, eles precisavam seguir primeiro esses mandamentos, eles precisavam amar a Deus. Então não adianta você dar esmola se a sua vida é toda irregular. Não adianta você fazer caridade para alguém se você não é disponível para o Senhor, no seu tempo, na vontade, na busca, na oração, na comunhão, de fazer a vontade do Senhor. Quando eu penso nos profetas, a mensagem dos profetas, com as suas exortações, repreensões, promessas, também são fundamentais nesses dois mandamentos. E eles precisavam entender que primeiro eles amavam a Deus, para a partir daí eles poder profetizar de acordo com a vontade do Senhor. Se realmente alguém vivesse de acordo com esses dois mandamentos, estaria cumprindo o espírito de toda a lei e os ensinamentos dos profetas. Não existe nada na nossa vida que nós possamos realizar se não amarmos primeiro a Deus, se não colocarmos nosso coração na direção do Senhor. E a partir daí, quando nós amamos a Deus, é uma consequência. Eu vou amar a minha vida, eu vou aceitar como ela é, eu vou viver de acordo com aquilo que Deus determinou para mim. E eu vou olhar para meu irmão e vou entender que ele é uma criatura de Deus, ele é um instrumento de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Todos nós. Por isso nós somos chamados a cultivar um coração que ama a Deus profundamente. Um coração que se importa com o bem-estar do outro. Um coração que não olha somente para si, mas que olha também para a necessidade do outro. Por isso, meus queridos irmãos, após entendermos a responsabilidade de obedecer à grande comissão de ir e fazer discípulos, de multiplicar, e do grande mandamento que é de amar a Deus e amar ao próximo, qual deve ser, então, o primeiro desses dois? Poderia até dizer, qual deve ser, qual o mais importante? Todos são importantes. Mas quem depende de quem para que as coisas possam se cumprir? Talvez você já tenha a sua definição. Talvez você já saiba. Por isso que durante o vários domingos nós demos ênfase à grande comissão, para que você entendesse a sua responsabilidade de obedecer a Deus, de cumprir a sua palavra, de fazer conforme aquilo que o Senhor queria ou quer realizar. Enfatizamos a você a viver de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu quero lhe chamar a atenção. Em Jesus, tudo se trata de amor. Você pode dizer amém? Amém. Em Jesus, tudo se trata de amor. Mas nós queremos relacionar a vida cristã a todas as outras coisas. E nem sempre nós vamos estar vivendo o amor de Deus ou vivendo a sua casa. Queremos fazer de acordo com a nossa vontade. E para isso eu chamo a sua atenção. Queremos, muitas vezes, entender que está se tratando, às vezes, de regras. E vivemos, às vezes, as nossas regras. Obedecemos a grande comissão. Até somos
somos impulsionados aí. Fazemos discípulos, até multiplicamos. Mas o nosso coração às vezes está ainda precisando ser tratado, precisando ser trabalhado pelo Senhor. Pessoas nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, que estão desejosas de aprender as últimas verdades espirituais e segui-las com toda a força, não aprende a lição que é fundamental da Bíblia, que nos leva a entender. Cantamos que Jesus nos ama, dizemos que Ele é o Senhor, mas não experimentamos as verdades mais profundas, as necessidades centrais, recebendo o amor de Deus. Sabe por que tudo isso? Porque nós colocamos a grande comissão antes do grande mandamento. Não adianta você multiplicar, pregar, se você não tem amor por Deus, se você não tem amor pelo seu próximo, se você não ama a si mesmo. Eu não estou dizendo aqui que é o grande mandamento, ele é o mais importante, mas ele deve vir primeiro do que todas as coisas. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Isso quer dizer que as dificuldades que eu vou enfrentar na vida não devem me afetar por conta do dia a dia. Nós somos seres humanos, somos falhos, somos muitas vezes pressionados, atacados, oprimidos, angustiados, ficamos tristes. Mas devemos entender que primeiro o Senhor nos amou. Você pode dizer amém? Amém. Primeiro Ele nos amou. E Ele diz: ame ao Senhor de todo o seu coração, não importa a dificuldade. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo entendimento. Quando você ama a Deus, você se sente agora amado também. E se você é amado por Deus, você ama independentemente do seu próximo como ele é. Agora imagina alguém igual a você. Você é bom demais, aí vai ter uma pessoa boa demais de você. Você é ruim demais, vai ter uma pessoa igual a você. E o Senhor fez tudo diferente, para nos ensinar a conviver e a viver um com o outro. Que coisa boa. Para que eu tenha a direção de Deus. Deus me ama, Deus ama a todos e Ele me ama também. Aí quando você ama a Deus, quando você ama a si próprio, quando você ama o seu próximo, aí você vai cumprir a grande comissão. Você vai multiplicar. Onde você for, o Senhor vai te ajudar. Ele vai dizer: olha, eu estou com você todos os dias, até os confins do terra. Porque você está fazendo a vontade. Eu preciso entender que esta relação ela é importante. Nós queremos evangelizar, mas precisamos amar primeiro. Alguns evangelizam, mas não amam. Por isso, o primeiro deve ser aquele que vai me impulsionar, é amar. Aquele que vai colocar algo na minha vida, o amor de Deus. Ele está acima de qualquer coisa. E nessa noite eu convido você a dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas aí eu preciso sentir a tua presença, o teu amor. Eu quero te amar mais, porque eu amando a ti, eu faço todas as coisas, não importa. Você vai entender que aquilo que Deus colocou para que você realize, não é para você, é para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Você vai olhar para o pote e dizer: não sou eu, não é por mim, é por Ele. Talvez Deus tenha te colocado, dado uma capacidade melhor do que o outro. E Deus, eu estou te colocando aqui para poder ser bênção na vida de outras pessoas. Hoje na classe o professor estava dizendo, não é? E que é verdade. Não foi somente Paulo que amou a Deus, amou a si próprio e amou o seu próximo. Deu a sua vida. Depois de tantas coisas que ele conquistou, que abandonou, que deixou. E morreu depois quase sem nada. Como os outros discípulos também. Cada um pagou um preço. Aqueles que não alimentou, pediu penitência e perdeu a salvação. Judas. Porque não amava de verdade a Deus. Estava ali junto do Senhor. Caminhava com Ele, mas não amava a Deus.
cumpria a grande comissão. Ia com Jesus, evangelizava com os apóstolos. Ele disse, estava lá, mas ele não tinha amor. E o Senhor nos chama nessa noite para que nós possamos amar a Deus. E diga, Senhor, coloca o coração, coloca um amor na minha vida, de maneira tal que quando eu olhar para as pessoas, eu vejo a gente abençoada por Deus. Eu não vejo os defeitos, mas eu vejo pessoas que são abençoadas. E talvez você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. De pessoas que estão ali caladas, mas que têm uma angústia no seu coração, que tem uma ferida, que tem uma dor, e que às vezes tem uma revolta e não consegue amar a Deus porque algo no passado marcou a sua vida. Ora por ele, diz assim, Senhor, me dá amor para que eu possa transmitir para essa pessoa e ele receba o amor de Deus. Que nessa noite o Senhor te abençoe e te guarde, e que você possa ser aquele instrumento de Deus que ame a Deus, a você mesmo e ao teu próximo. Que Deus abençoe. Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus, vamos declarar que o Senhor é Senhor soberano. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é fiel para nós. Em todo tempo ele é bom. Tu és santo, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Quando se faz que me guia pelo fogo, na escuridão, a presença me conforta. Sei que és meu Pai, e a meu amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. Declare a Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és santo, com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és santo, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Nunca te seguirá, Senhor. A bondade te seguirá, Senhor. Eu me entrego a ti, Senhor, meu ser, me entrego tudo a ti. A bondade te seguirá, Senhor. A bondade do Senhor vai nos seguir porque Ele nos ama. E nessa noite a nossa oração é que você possa fazer uma reflexão da sua vida. Me dizer, Senhor, como é que está meu dia de amor por ti? Eu preciso melhorar. E aí você vai pedir ao Senhor, e o Senhor de Deus vai trazer a sua memória o que você precisa realizar. Meus irmãos, a cada dia que se passa, eu percebo que nós perdemos oportunidades. A vida de Cristo vai se aproximando, é menos um dia. E
pessoas morrem porque muitas vezes nós não temos multiplicado, realizado, obedecido ao Senhor, amado a pessoas. E eu não posso passar um dia, nem que seja que eu veja alguém e dizer, Senhor, abençoa essa pessoa. Nem que seja que eu possa dizer, Senhor, eu sei com aquela vida, eu não sei como é que está. Às vezes a pessoa está muito bem, mas às vezes precisa das nossas orações. Comece cada um de nós interceder por alguém, por 2, 3 milagres, o que você passar. O Senhor te dá força para você andar daqui até ali na porta, para você sair daqui para a sua casa, para você sair para o seu trabalho, para você caminhar. O Senhor te dá a capacidade de raciocinar. O Senhor dá força para você viver. O Senhor te dá força para que você providencie as suas necessidades materiais. Quantas coisas o Senhor tem feito? Essa semana eu estava pensando, quantos milagres o Senhor tem feito? Quantas multiplicações o Senhor tem feito? Eu não estou falando dos outros, eu falo de mim. Quantas coisas o Senhor tem tomado a direção? É na leitura de um texto, mas Senhor, é isso aqui mesmo, O Senhor começa a trazer quantas coisas? Imagine quantas pessoas precisam de nós. E eu preciso me dispor para que possa amar. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que cada um possa estar prontos para fazer a vontade do Senhor. Você diz amém? Amém. Queremos agradecer a Deus por essa noite, a você que está conosco, nos visitando, que Deus continue lhe abençoando. E a cada irmão. No dia 31 deste mês, no último sábado, vai um culto de adoração a Deus promovido pelos homens. Então todos estão convidados, já está avisando, para que você não deixe de vir. E os homens estarão à frente. Temos pregadores aí novos aí pregando, está surgindo aí. Então a gente vai, vem ver um pregador aí de fora, viu? Você vai estar aqui pregando aqui no dia dos homens aqui, então você precisa estar vendo. Eu não estou nos ensaios, então vem para o curso. Não deixa de vir em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar, encerrar esta noite. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Obrigado por mais um dia, uma semana que vai se iniciar. Obrigado por tudo aquilo que Tu tens realizado na nossa vida. Que o Teu nome, Senhor, tenha sido glorificado e continue através da nossa vida. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá uma noite de paz, Tua presença. Uma semana abençoada, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus continue presente com esta igreja e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. Amém.